Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal em outras oportunidades e agora vamos atualizar as suas informações, até porque estamos aqui atendendo a sugestão dos nossos inscritos e no caso dessa empresa, a sugestão veio do Luiz Afonso, grande Luiz Afonso. Um forte abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Luiz Afonso é a Gafisa S.A., mais uma empresa, um nome forte aí dentro do setor de construção civil aqui no Brasil. Mas vamos recontar um pouquinho a história, até para você saber o que é a Gafisa, para daí na sequência podemos analisar e entender como que está a situação da Gafisa nesse momento aqui. E a história dela começa no ano de 1954, lá no Rio de Janeiro, quando surge ali uma pequena construtora, a Gomes de Almeida Fernandes Limitada. E a partir daí, então, começa a operar dentro do Rio de Janeiro, daí vê que existe uma grande oportunidade também em São Paulo, e já no ano de 1962, passa a atuar também no mercado paulista, tendo a sua primeira obra ali, o edifício Santa Cândida, que foi o pontapé inicial da Gafisa em São Paulo, na época ainda Gomes de Almeida Fernandes, né? Mas daí na sequência já a empresa vai ampliando a sua participação no mercado paulista, inclusive ali participando de diversos empreendimentos na Faria Lima e também na Avenida Paulista, e vai ampliando a sua participação, tanto que no ano de 1988 aí ela separa, daí já como Gafisa, a Gafisa como uma construtora e depois cria também a Gafisa Imobiliária para fazer a intermediação desses imóveis ali. Já no ano de 1997, chama a atenção de um grande grupo de investimentos, que é o GP Investimentos, do Jorge Paulo Lema, que entra também dentro da sociedade. E no ano de 2004, aí o GP Investimentos assume o controle da Gafisa. Mas isso durou pouco, porque já no ano de 2005, entra um outro fundo de investimento, que é o Equity International, que é um grupo do Sanzel. O Sanzel passou daí a ter 36% das ações da Gafisa. Já em 2006, faz o IPO, porque estávamos vivendo um boom da construção civil, faz o IPO, entra um monte de dinheiro dentro da sociedade e aí, a partir daí, a empresa vai se espalhando por todo o Brasil. No ano de 2007, adquire daí a Alphaville. A Alphaville, que era uma empresa especializada em loteamentos para alto padrão, adquire já parte da Alphaville. Já no ano de 2008, aí eles fazem uma união com uma outra construtora que vinha se destacando, que era a construtora Tenda. E aí passa a ter uma participação relevante dentro da construtora Tenda também. Então passamos a ter agora a Gafisa como dona também da Tenda. Porém, daí na sequência, já em 2011, 2012, aí a coisa começou já a dar uma enroscada. E o setor da construção civil deu uma freada. E como a Gafisa vinha ali com um endividamento extremamente alto, teve que fazer uma reestruturação. E dentro dessa reestruturação, em 2013, aí eles fazem a venda da Alphaville. Aí se desfazem da Alphaville para capitalizar a Gafisa. E depois, na sequência, em 2016, aí eles fazem também a separação da Tenda. Aí também desvincula a Tenda justamente para reestruturar a Gafisa, reduzindo assim o seu volume de endividamento, que era muito alto na época, e os resultados aí começaram a sumir dentro do balanço da Gafisa. Já no ano de 2018, troca novamente comando, aí o grupo GWI assume o controle, né? E só que esse controle acabou durando pouco. Já em 2019, aí quem assume o controle, apesar de ter uma participação não tão significativa assim, mas quem assume o controle foi a Planner, que também é um fundo de investimento pertencente ao Nelson Tanuri. E a partir de então, quem comanda a empresa, apesar de não ter uma participação acionária significativa, até porque o capital é bastante pulverizado, mas aí é o Nelson Tanuri que agora passa a assumir o controle da Gafisa. A Gafisa, que tem dentro da sua história participação na construção de imóveis por todo o Brasil, em mais de 40 cidades,
construiu imóveis em mais de 40 cidades, em 19 estados, enfim, se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas para que possamos saber como que está a situação da Gafisa hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro semestre agora de 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação da Gafisa. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos com as demonstrações contábeis da Gafisa S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o primeiro semestre agora do ano de 2022 e através dos números vamos entender o que é a Gafisa e como que está a sua situação. No ano de 2019, a empresa tinha um ativo total de 2 bilhões 551 milhões de reais, era tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da Gafisa. E nesse valor aqui, a maior parte está dentro do ativo circulante ou do capital de giro, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então esse recurso aqui é o que a empresa usa para poder trabalhar, para poder construir, para poder vender, enfim, desempenhar a sua atividade. E desse valor do 1 bilhão e 800, 414 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco e aplicação. 445 milhões contas a receber e os estoques de imóveis destinados à venda, 786 milhões de reais. Já para 2020, a empresa amplia o seu tamanho, vai para 3 bilhões 749 milhões de reais e o capital de giro salta aqui para 2 bilhões 542 milhões. Apesar desse aumento nominal, o peso do capital de giro, que era de 70,5%, ele reduziu aqui para 67,8%. Então a proporcionalidade do capital de giro em relação ao patrimônio total ficou um pouquinho menor. A empresa fecha com 622 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, 487 milhões em contas a receber e os estoques de imóveis destinados à venda dispara para 1 bilhão 243 milhões de reais. Já em 2021, a empresa amplia ainda mais o seu tamanho, 4 bilhões 722 milhões, e nesse valor aqui o capital de giro vai para 2 bilhões 909, mesmo também com o crescimento, o peso dele ficou um pouquinho menor, 61,6%. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, com 612 milhões, também aqui uma pequena queda no contas a receber, fechando em 425 milhões, e os estoques de imóveis destinados à venda, 1 bilhão 679 milhões. Agora em junho de 2022, a empresa fica um pouquinho maior, 5 bilhões 175 milhões, e o capital de giro com 3 bilhões 375 milhões, agora com 65% de representatividade. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, 530 milhões, fechando com 530 milhões, aumenta o contas a receber, fechando em 559 milhões, e os estoques aumentam, mas ainda vai para 1 bilhão 947 milhões de reais. Então, só olhando aqui a parte de ativo, o que a gente observa é que a empresa ela vem aqui numa crescente, tá? Então ela sai de 2,5 para 3,700, para 4,700, para 5,100, o capital de giro aumenta de 1 bilhão e 800 para 2 bi 500, 2 bi 900, 3,300, e o destaque maior é que a empresa cada vez mais estocada de imóveis destinados à venda, fechando aqui 2022 com 1 bilhão 947 milhões de estoque de imóveis para serem vendidos. Tá? Já olhando a parte do endividamento da empresa, nós vamos ter aqui as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo e o total do endividamento que em 2019 fechou em 1 bilhão 656 milhões com 64,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 64,9%. Repare que ainda no ano de 2019, a empresa vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores de 2 bilhões 326 milhões. Já em 2020, o endividamento fecha em 2 bilhões 191 milhões, porém o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 58,4%. E nesse ano, a empresa já fez a reversão de todos esses prejuízos, reduzindo aqui do capital e reservas. Então, fechando aqui com PL, o patrimônio líquido positivo de 1 bilhão 558 milhões. Em 2021, o endividamento sobe para 2 bilhões 906, com 61,5% o peso da dívida. E agora, em 2022, a dívida total fecha com 3 bilhões 388 milhões de reais. Grande parte dela aqui no longo prazo. E a dívida passa a ser agora de 65,5%.
Portanto, ao analisarmos o endividamento, que ele vem com 64,9, recua para 58, sobe para 61 e agora sobe para 65%. Então, podemos observar que a dívida é praticamente do mesmo tamanho, um pouquinho a coisa maior do que era lá no ano de 2019. Em termos de peso, claro que em termos de valor, a dívida ficou maior, porém, em relação a tudo aquilo que a empresa tem, o peso é praticamente o mesmo. Olhando agora os resultados produzidos pela Gafisa nesses 3 anos e mais um semestre, né? Ela vem com faturamento de 400 milhões de reais em 2019. Em 2020, o faturamento vai para 884 milhões, e olha que foi o ano da pandemia. Em 2021, aí o faturamento recuou para 818 milhões. E agora, em junho, fecha com 458 milhões, projetando o faturamento perto de pelo menos 920, 930 milhões para 2022. Então, dá para se observar que o faturamento ele vem sendo recuperado nesse ano de 2022. Mas, mais importante do que o faturamento é esse número de baixo, onde ela vinha com prejuízo do exercício de 14 milhões. Em 2020, um prejuízo de 77 milhões. E aqui em 2021 não está entre parênteses. Então, foi o primeiro ano que a empresa apresentou um lucro de 81 milhões em 2021. E já agora, em 2022, acumula em 6 meses um prejuízo de 30 milhões, projetando um prejuízo de 60 milhões para 2022, se os números continuarem se comportando dessa maneira aqui. Tá? Então, a empresa que vinha com prejuízo, para de ter prejuízo, só que agora, em 2022, volta a ter prejuízo. Olhando agora os demais números da Gafisa, trago para vocês nesse quadro aqui como que está a situação financeira, onde a liquidez geral mede a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, e a empresa apresentava um índice de R$ 1,44, subindo para 1,50 em 2020, recua para 1,42 em 2021 e mais um pequeno recuo agora em 2022 com 1,35. Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,35, quer dizer, não tem problemas financeiros. Na liquidez corrente, que mede só o curto prazo, também sai com índice de 1,44, sobe para 1,73, para 2,13 e agora 2,23. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 2,23. Paga e sobra. Então, quer dizer, uma empresa que financeiramente ela não tem problema. Claro que é dependente da venda dos seus estoques, que é o grande volume lá dentro do capital de giro. Mas, enfim, a empresa não tem problemas financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período. A dívida que sai com 64,9% lá em 2019, cai para 58,4%, sobe para 61,5% e agora em junho fecha com 65,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 65%. Então a dívida aqui, ela vem praticamente, pode-se dizer, numa estabilidade, né, em relação a 2019. Já nesse outro quadro, temos os indicadores relacionados à rentabilidade, onde começamos ali com a margem líquida, quanto que ela ganha ou deveria ganhar, né, em relação a tudo aquilo que ela gera de receita. No ano de 2019, a margem ficou negativa em 3,5%, quer dizer, de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, ainda faltava 3,5%. No ano de 2020, fecha com 8,71% negativo. E devido ao lucro em 2021, aí a margem passou a ser positiva com 9,9%. De tudo aquilo que ela vende, ela ganhou em 2021 9,9%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa. E ele sai negativo também em 2019 com 0,5%. Em 2020, 2,05% também negativo. E agora em 2021, com o lucro, a margem, a rentabilidade do ativo passou a ser positiva com 1,7%. Fechando ali a rentabilidade do PL, que agora é o ganho do acionista, o acionista teve uma perda de 1,6% em 2019, outra perda de 4,9% em 2020, e agora em 2021, até que enfim, voltou a ter um ganho aqui de 4,5% através do lucro gerado. Não trago os números de 2022, porque esses dois índices aqui eles são calculados pelos critérios anuais, razão pela qual ficaria distorcido, mas só pelo fato dela estar apresentando um prejuízo, já nos indica ali que os números seriam negativos. Trazendo agora esse outro quadro aqui com os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Gafisa? Olha só,
vale R$ 47,15. Porém, essa ação hoje ela é vendida por R$ 7,26. Então vejam que a ação ela está muito, mas muito abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um PVP de 0,15. Isso quer dizer, as ações da Gafisa estão com um deságio de 85%. Lucro por ação, tomando como base os últimos 12 meses, ela apresentou um lucro de 66 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade de 9,09%. Já o dividendos por ação, em função dos prejuízos que ela vinha apresentando nos exercícios anteriores, não há como se falar em dividendos. E fechando ali a relação preço/lucro, ela fecha com 10,74. Isso quer dizer, as ações da Gafisa, quem comprar as ações e se ela mantiver o lucro que ela vinha mantendo em 2021, levará 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E fechando ali o free float da empresa, 74,82. Como a gente já havia citado anteriormente, as ações da Gafisa são extremamente pulverizadas. Então, isso quer dizer que praticamente 75% das suas ações estão sendo comercializadas livremente no mercado. Então, quanto maior o free float, maior é a liquidez da empresa, quer dizer, a facilidade de comprar e vender as ações. Mas trago também nesse quadro para vocês esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Gafisa nos últimos 5 anos. Olha só, ela começa lá em 2017 valendo praticamente R$100. Olha só, uma ação da Gafisa sendo comercializada a R$100 em 2017. E aí ela atinge ali um pico, chegando a valer ali praticamente R$153. Isso lá no finalzinho de 2017. Porém, na sequência, entrando em 2018, a ação despenca para R$76, fica oscilando ali na faixa de 80, batendo até R$90. Tem mais um pico de R$126 em 2018, e aí ela despenca novamente. Aí ela cai até R$40, isso em 2019. Aí quando ela começa ali um processo de recuperação ali em 2020, chegando até R$78, R$79, com a pandemia ela despenca novamente e volta lá para a faixa dos R$25, R$30 aproximadamente. E quando ela está trafegando ali em 2020 na faixa de R$30, R$35, ela chega a bater novamente a R$52 e aí começa toda uma sequência de quedas que você está vendo ali no finalzinho do gráfico, entrando ali final de 2021, 2022, numa sequência de quedas, né, culminando agora com uma cotação de R$ 7,26 no último dia 25 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da Gafisa tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gafisa S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Gafisa S.A., que agora você já sabe toda a história, toda a trajetória, as trocas de comando que a empresa teve ao longo de toda a sua existência, né? E que é uma empresa aí do setor da construção civil, que é um dos setores mais fortes e mais importantes do Brasil, não só em termos de movimentação da economia, mas principalmente na geração de empregos e, consequentemente, também na geração de rendas. E o setor da construção civil, como a gente acompanha aí ao longo de todos esses anos, é um setor que ele vai com oscilações, né, bastante significativas, porque é um setor que depende muito de crédito, é um setor que depende muito de uma inflação estabilizada, depende muito de ter juros baixos, e para ter juros baixos precisamos ter uma inflação baixa também. Então é um setor que depende muito disso, e daí, consequentemente, também da geração de renda, da queda de renda que afeta. Enfim, é um setor que ele vai ter momentos maravilhosos, vai ter momentos não tão bons assim, e as construtoras elas têm que flutuar dentro de todas essas variantes que nós temos na economia brasileira, né? E aí esperamos aí também que a Gafisa encontre o seu caminho de retomada do crescimento, que encontre o seu caminho da grandeza que sempre o nome Gafisa representou para todo o setor de construção civil. E aqui no canal Silas Negra, a gente sempre fica na torcida pelo sucesso das nossas empresas, já que nós, mais do que nunca,
precisamos aqui no Brasil de geração de desenvolvimento, geração de renda, geração de emprego, que vai fazer impulsionar toda a economia, que é bom para todo mundo, gerando oportunidade para todo mundo e principalmente para vocês que são investidores, que acreditam nas empresas, né, e que vocês possam ter o retorno merecido de vocês, independente da empresa nas quais vocês investam. E aí o canal Silas Negro vem aqui trazer as informações para que você possa tomar suas decisões na hora de fazer seus investimentos de forma consciente, de forma segura e poder construir o seu patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.